Fala, amiguinhos! Pois não poderia ser melhor a estreia de Mano Menezes no comando técnico do Internacional. Uma baita de uma vitória importantíssima e grudada na vitória, que foi muito mais da emoção, mas que funcionou contra o Fortaleza. O Internacional dá aquele salto na tabela de classificação, fica com um aproveitamento bem interessante, já fica lá na parte de cima. Mas mais do que isso, né, o jogo tem detalhes interessantes que, se evidentemente não comprovam, porque é apenas o início de trabalho, mas pelo menos dão esperanças naquilo que se supunha ser o objetivo do Mano Menezes ao assumir esse time do Internacional. A primeira coisa, né, é dar segurança para o sistema defensivo. Né? E no jogo contra o Fluminense, o Internacional paralisou completamente as virtudes do Fluminense, que tem lá os seus problemas, o torcedor não gosta muito do Abel, e eu não entendo muito, porque o Abel foi campeão carioca recentemente, né? Mas parece que o Fluminense, o torcedor, quer que ele seja o Flamengo, né? O que tem a bola do Flamengo. Não tem. Mas isso não nos interessa. Interessa que o Internacional começou com um esquema bem interessante e que surpreendeu um pouquinho, porque se esperava que fosse quase um 4-3-3 ou um 4-1-4-1, que aliás acabou acontecendo. Mas ele colocou Maurício, Edenilson, Depena e Wanderson. Todos esses numa linha de 4 com Wesley, que não está tendo um bom rendimento faz tempo, né? E com a ascensão do alemão, que está comprovando ter estrela, o seu destino é um banco de reserva. Mas enfim, nesse esquema, o Internacional, é verdade, não teve grandes atributos ofensivos no primeiro tempo. Teve uma cabeçada do Moledo, que ele acaba perdendo o gol. Depois o Edenilson de fora da área não chegou muito na área adversária. Mas, de qualquer maneira, conteve o Fluminense, que até no final do primeiro tempo conseguiu 2 finalizações perigosas, mas nada que desse ao time carioca uma superioridade. Veio para o intervalo e aí o Mano Menezes, treinador, né, ele modifica o Internacional. Ele inverte o Wanderson de lado, coloca o Depena um pouco mais agudo e faz um tripé de meio com Gabriel, Edenilson e Maurício, que aliás era o que se imaginava que começasse o jogo. Não. Veio para o intervalo com o alemão na vaga do Wesley, e aí o Internacional tem a estrela desse menino, e eu fico muito feliz, né? Porque ele tem as suas limitações técnicas, mas é um cara que está jogando por um prato de comida, tá? Ele sabe que essa é a chance da vida dele. Então, que legal isso aí, né? Pô, decidiu o jogo contra o Fortaleza, decidiu agora contra o Fluminense, e centroavante é assim mesmo, vai ter 1, 2 oportunidades, e aqui tiver, tem que meter lá dentro, cara. E aí o Internacional sai em vantagem, e aí, com as alterações, especialmente quando o Fluminense esquece os 3 zagueiros, vai para um esquema mais ortodoxo, o Mano Menezes retrocede, traz o Depena de novo para fechar, coloca o David na vaga do Wanderson, e o Inter fecha a casinha de novo, né, para explorar o contra-ataque. O jogo até não teve grandes, né, emoções ofensivas de parte a parte no restante do jogo, mas para o Internacional estava suficiente. E o Inter, convenhamos, administrou muito bem a vantagem conquistada no início do segundo tempo e levou até o final. Então, o que fica desse jogo? Primeiro, um resultado fantástico, excelente. Vitória fora de casa, não é todo mundo que vai ganhar do Fluminense lá. Segundo lugar, que se vê o dedo do treinador ajustando o esquema defensivo. Tem treinador que modifica a equipe durante o jogo, tentando, né, dar valências diferentes de acordo com as características do adversário. E que, com o resultado, também sabe segurar, sabe modificar, faz a troca necessária olhando para o jogo. E isso não precisa de varinha mágica, não precisa tirar coelho da cartola. Algumas coisas são óbvias, e fazer o óbvio às vezes parece tão difícil, né? Mas enfim, o fato é que o Inter venceu o jogo, né, e venceu com justiça, porque foi melhor que o seu adversário, foi mais eficiente. E ele simplesmente eliminou os perigos do adversário e teve a competência de, mesmo tendo poucas oportunidades, mesmo não chegando tanto no sistema ofensivo,
foi lá e fez o gol. É óbvio, vai jogar agora contra o Avaí aqui no Beira-Rio, ele vai ter que ter mais poder de fogo, mas isso é uma outra história, né? O fato é que no jogo de hoje do Maracanã, o Inter venceu e venceu bem na estreia de Mano Menezes, feliz estreia de Mano Menezes no comando técnico do Inter e a estrela de Alemão marcando de novo e botando o Inter lá em cima da tabela. O que você achou, hein? Tamo junto!